Shalom, povo de Deus! Olá, meus irmãos! Que bênção reencontrá-los aqui no nosso momento de pastoreio. Hoje nós vamos estudar Josué capítulo 12, tá? Mas antes de tudo, pega o link, compartilha, chama aquele seu amigo do trabalho, aquele vizinho, aquela vizinha, aquele parente, para estar aqui com a gente, orando, louvando e estudando as Escrituras, tá bom? Vamos orar para começar o nosso momento de pastoreio? Ó Senhor, nós te louvamos porque em todo tempo Tu és bom. Não há nada nem ninguém que se compare a Ti, ó Deus. Tu és maravilhoso, Tu és soberano, Tu és santo, Tu és justo. E nós queremos apenas louvar e adorar esse Deus, que é o único e verdadeiro Deus, que nos livrou do inferno, que nos livrou das trevas, que nos livrou da escravidão dos nossos próprios pecados e nos colocou em uma nova vida debaixo da sua maravilhosa graça. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos louvar? Sou grato por tudo que tenho. Tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Ele será sempre a nossa canção. Jesus Cristo será sempre minha canção.
Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Teu reino será para sempre. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Ó eterno Deus. É isso, irmãos, que belos louvores. Vejam só, vocês têm orado uns pelos outros. Eu sempre que vai chegando no final da semana, eu entro no link aqui do nosso momento de pastoreio, eu olho o que foi que vocês colocaram, eu saio orando por cada motivo ali. Eu tenho orado por vocês. Então coloquem os seus motivos de oração, não deixem de orar. A gente sempre ora por motivos mais amplos, mais genéricos aqui, mas depois do momento de pastoreio eu vou olhar nos comentários para ver quais são os motivos específicos, os motivos pessoais. Como é bom nós termos a família da fé para nos sustentar em oração, não é? Bom, nós temos sempre orado pelos mesmos motivos. Nós temos orado primeiro pela liderança da igreja, né? Pelos nossos pastores, presbíteros, diáconos, líderes do modo em geral. Ore também, se você é daqui da Igreja das Graças, ore aqui pelo nosso conselho, pela nossa junta diaconal, pela liderança. Se você é de uma outra igreja, enfim, não importa a denominação, tá? Ore por sua liderança espiritual,
porque Deus colocou sobre a sua vida para te abençoar. Então vamos orar pela nossa liderança espiritual, vamos orar pelas nossas congregações, falando aqui no caso da Igreja das Graças, né? Vamos orar também por aqueles irmãos que estão passando por alguma dificuldade, né? Seja uma necessidade de emprego, um problema financeiro, uma causa na justiça, uma enfermidade, né? Vamos orar por isso. A gente também vai orar pelas nossas famílias. E eu sempre gosto de destacar, né, aquelas famílias que algum dos membros está distante dos caminhos do Senhor. Vamos orar por isso, né? Deus é quem tem o poder de nos resgatar, de nos trazer para Ele, de nos levantar, de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, é a Ele que a gente tem que buscar, né? Vamos orar então? Ó Deus, sabendo quem Tu és, diante da Tua grandeza, da Tua majestade, da Tua soberania, nós nos prostramos e rogamos a Ti, Pai. Inicialmente pedimos pelos líderes que Tu mesmo colocaste sobre nossas vidas. Abençoa, Pai, os nossos pastores. Em especial, eu quero citar aqui os pastores da Igreja Presbiteriana das Graças, Pastor Sávio, Pastor Jean, Pastor Humberto, Pastor Letinho e Pastor Serginho. Abençoa também aqueles presbíteros, Pai, que Tu levantaste, Tu escolheste para pastorear o Teu povo. Abençoa este conselho, Pai, desta igreja. Abençoa também a junta diaconal. Abençoa os líderes de pequeno grupo que estão ali no dia a dia, na vida de cada irmão, acompanhando e compartilhando, né, o dia a dia, ó Deus. Continua sustentando-nos, Pai. Continua nos livrando dos maus desejos dos nossos próprios corações. Livra-nos da cobiça dos nossos corações, Deus. Pai, quero Te rogar também pelas nossas congregações e pelos nossos irmãos que ali servem, na pessoa de cada um dos líderes. Então, quero rogar aqui por Casa Amarela, com o presbítero André Peixoto, com Karina, esposa dele. Quero rogar pela congregação em Triunfo, com o pastor Francisval e sua esposa Rafaela. Pela congregação lá em Serra Branca, com Cezinha e Rossana, sua esposa. Nossa congregação também lá em Petrolina, Pai. Pastor Elinho, com Carmen, sua esposa. Abençoa, meu Deus, abençoa esses homens, abençoa essa igreja, abençoa esses irmãos que nelas congregam, que nelas servem. Ó Pai, dá a eles mais de Ti, mais conhecimento de Ti, mais intimidade contigo, Deus. E que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, em nossas ações, que o Teu reino cresça, que mais pessoas ouçam falar desse evangelho que traz as boas novas de salvação. Pai, quero Te rogar também pelos nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis, por lutas, Pai, e que isso tem de alguma forma mexido com eles. Seja uma enfermidade, seja uma causa na justiça, seja uma necessidade de um trabalho, de uma recolocação profissional, sejam problemas financeiros, o que quer que seja, Pai, Tu sondas os corações. Então, abençoa, Deus, esses irmãos, nos dá da Tua paz, nos dá do descanso em Ti e nos faz mais satisfeitos em Ti a cada dia, Pai. Senhor, quero Te rogar também pelas famílias. Esse local, essa instituição que Tu criaste para nos abençoar, para sermos amados e para amarmos, para Te conhecermos mais. Ó Deus, abençoa, Deus, as famílias, apesar de todos os ataques, todos os insultos que têm sofrido da cultura dos nossos tempos, da sociedade dos nossos tempos, ó Pai. Continua protegendo as nossas famílias, continua
nos dando forças para caminhar em família. E abençoa também, Pai, aquelas famílias que tem alguém que está distante dos seus caminhos, às vezes um filho, um irmão, um pai, um tio. Ó Deus, que essa pessoa possa te ver na vida dela, que ela possa perceber a tua boa mão na história dela e que ela possa se arrepender genuinamente dos seus maus caminhos e voltar para ti, Pai. Só tu podes operar esse milagre. É por isso que é a ti que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos hoje, eu já falei, no capítulo 12 de Josué. Esse capítulo, ele dá sequência ao tema dos líderes que foram derrotados, né? Na Transjordânia, né? Além do Jordão, por Moisés, e no oeste do Jordão, que aí já é com Josué. A gente já estudou Deuteronômio e a gente viu lá em Deuteronômio, né, Deus usando Moisés para distribuir suas ordenanças, suas orientações, para o momento em que Moisés não mais estivesse ali e Josué estivesse então conduzindo, né, o povo à frente do povo em obediência a Deus. Dessa forma, a obra de Josué, ela se encaixa dentro de um quadro muito maior. Um quadro que é repassado antes de prosseguir para a descrição da distribuição das terras, né? Porque o texto de hoje, vocês vão ver, só vai falar dos reinos que foram conquistados, mas não fala da distribuição, porque a gente tem que parar para entender um pouquinho disso. E sobre Josué, nós sabemos, e o povo precisava entender que ele é, e era, no caso do povo de Israel naquele momento, o verdadeiro sucessor de Moisés. E ele é quem poderia completar a obra que Moisés iniciara, ou que Deus iniciara, né, através de Moisés. Sendo assim, as bênçãos da herança, as bênçãos que foram prometidas por Deus em aliança com o seu povo, passam a ser de Israel por causa da sua fidelidade a Deus. Ao longo de todas as batalhas que foram vividas e que foram vencidas, né? Por causa da fidelidade de Moisés, da fidelidade de Josué. Então vejam, é um quadro muito mais amplo de como Deus usa a liderança do seu povo para abençoar o povo. Para que o povo possa aprender com eles a nova vida em Deus e possa também receber as bênçãos decorrentes da aliança que Deus tem conosco, enquanto povo de Deus. Tá bom? Vamos ler o texto? A gente vai lendo, eu vou fazer um comentário maior ao final da leitura, mas alguns comentários menores durante, né, a leitura. Então abra aí sua Bíblia, Josué, capítulo 12. A primeira metade do texto vai falar dos reinos que foram vencidos por Moisés, a segunda metade, os reinos vencidos por Josué. Então, versículo 1. São estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da além do Jordão para o nascente. Ou seja, está pegando aí a largura, né, da área lá, da terra que seria de Israel, da terra prometida. Né? Desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do Oriente. O ribeiro de Arnon, se vocês depois forem olhar nos mapas bíblicos, vocês vão ver que vai estar lá ao sul do reino de Israel. Enquanto que o Monte Hermon é aquele monte que está bem ao norte, no extremo norte, aquele monte que é imenso, muito alto e que é a principal nascente, né, do Rio Jordão. Então, o que o texto está falando aqui é que desde o sul até o norte, toda a terra que foi conquistada por Moisés foi conquistada por obra divina, né? Então, versículo 2. Seom,
rei dos amorreus, que habitava em Hesbom e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale a metade de Gileade, até ao ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon, desde a campina até ao mar de Quinerete. O mar de Quinerete, mais tarde, vai ser chamado, né, o mar da Galileia, que a gente sabe que não é um mar, é um lago de água doce, né, enfim, mas que ele recebeu esse nome, né, historicamente, de mar. Então, o mar de Quinerete é o mar da Galileia. Voltando ao versículo 3. Desde a campina até o mar de Quinerete para o oriente, até o mar da campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdote-Pisga. Como também o limite de Og, rei de Bazã, que havia ficado dos Refaíns. Reparem, meus irmãos, Og, esse rei de Bazã, ele era um Refaim. Você lembra o que são os Refaíns? Refaíns eram aqueles homens muito altos, muito fortes, né? Que ficaram conhecidos como gigantes nas escrituras. Por exemplo, Golias. Golias era um Refaim. Os Refaíns, eles normalmente não viviam em uma única tribo. Eles viviam em várias outras tribos e então eram como que esses, eu vou chamar assim, essas armas de guerra, né? De poderio militar. Homens muito altos e muito fortes, né? Que amedrontavam os outros povos. E aí a narrativa de Golias pra gente, ela é muito boa pra gente entender, né, como é que era esse padrão de um Refaim, como é que a sociedade entendia e temia, né, todo esse poderio. Então, Og, que foi derrotado por Moisés, pelo povo de Israel liderado por Moisés, era um rei enorme, grande, gigante, né, de alta estatura, talvez até maior do que Golias, é o que dizem os historiadores, né. Bom, voltando aqui ao versículo 4, até o limite de Og, rei de Bazã, que havia ficado dos Refaíns, e que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava no Monte Hermon, ou seja, ele está lá no norte do território, e em Salca, e em toda a Bazã, até o limite dos Gesuritas e dos Maacatitas, e metade de Gileade, limite de Seom, rei de Hesbom. Agora vejam só, o próximo versículo ele vai mostrar para a gente como que era uma obra de Deus na vida do seu povo. Moisés, versículo 6, Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes, ou seja, feriram a todos estes povos. E o que foi que aconteceu? E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Vocês vão lembrar, né, que eles viram aquela terra, quiseram ficar lá, pediram, né, a Moisés, que foi falar com Deus, e Moisés falou, olha, vocês podem, desde que vocês, inicialmente, né, primeiramente, vocês entrem na terra prometida, ajudem seus irmãos a conquistá-la, e depois que tiver tudo resolvido, aí sim, aí vocês podem voltar e tomar posse do lado de cá do Rio Jordão, né? Então foi isso que aconteceu, toda essa conquista, todas as vitórias, era um presente de Deus para o povo, né? E em contraste com o que a gente vai ler na próxima perícope, né, na próxima metade aí do texto, que narra as terras, né, os reinos a oeste do Jordão, esses líderes que foram narrados agora, que foram derrotados por Moisés, eles controlavam regiões, ao contrário de cidades. Eles eram líderes, eu vou chamar assim, maiores, né, mais fortes, tá? Tinha uma característica diferente, né? Eles não cuidavam apenas, não eram líderes apenas de uma cidade, não que naquele momento ser líder de uma cidade seria algo pequeno, mas eles eram líderes de coisas ainda maiores. E a gente sabe, né, que quando chega ali, no momento em que esses líderes, né, todos esses reinos foram vencidos, então Moisés não haveria de entrar na terra prometida, ele chama Josué, passa a ele, né, as orientações acerca da conquista da terra prometida, e Josué então
assume esse papel enquanto servo de Deus, enquanto homem temente a Deus. Vamos seguir agora no texto, versículo 7. São estes os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões, a saber, o que havia na região montanhosa, nas planícies, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, um. O de Ai, que está do outro lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jarmute, outro. O de Lax, outro. O rei de Eglon, outro. O de Gezer, outro. O rei de Debir, outro. O de Geder, outro. O de Orma, outro. O de Arade, outro. O de Libna, outro. O de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O de Betel, outro. O de Tapuã, outro. O de Éfer, outro. O rei de Afeca, outro. O de Lazaron, outro. O rei de Madom, outro. O de Azor, outro. O rei de Sinhomeron, outro. O de Aksaf, outro. O rei de Taanac, outro. O de Megido, outro. O rei de Quedes, outro. O de Joqueneão do Carmelo, outro. O rei de Dor, em Nafate-Dor, outro. O de Goim, em Gilgal, outro. O rei de Tisa, outro. Ao todo, 31 reis. Parece meio chato esse texto, né? É um bocado de nome de gente, um bocado de nome de local. Parece mais uma questão de geografia, limite tribal, nome de rei. Parece que não tem nada para a gente aprender aqui, nada de teologia, mas nunca é assim, né? Nas Escrituras nunca é assim. Percebam que, de um modo em geral, a guerra e o combate, essa vida, né, em guerra e combate, não são a natureza original de Israel, do povo de Israel. O estado natural de Israel é viver em paz na terra que o Senhor lhe deu. Mas neste planeta, durante esse momento aqui que a gente estava falando, apenas a batalha poderia alcançar a paz que Israel desejava e que o Senhor desejava para Israel. E isso também é assim em nossas vidas, mas a gente precisa entender que em uma outra dimensão, porque o nosso chamado é para vivermos a paz de Deus. O nosso chamado é para nós descansarmos em Deus. Porém, o próprio Cristo foi quem falou que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que a gente deveria ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, vejam, nós não estamos vivendo uma batalha de conquista do mundo, uma batalha de tentar derrotar o mundo. Nada disso. Nada disso. O que a gente vive é uma batalha espiritual decorrente do mundo em que vivemos e que, no Cronos, no tempo, Jesus ainda não voltou à sua segunda vinda. Mas ele haverá de voltar. E a gente vai para a terra prometida, onde Deus planeja que a gente viva eternamente. E lá é um lugar de paz. Então, como o próprio Cristo fala lá no Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados os pacificadores, e esses somos nós. Continuando aqui, agora que Israel então conquistou, a terra ela deveria ser dividida entre o povo. E, obviamente, é isso que está prestes a acontecer, não na nossa narrativa aqui, né? Nós já lemos o capítulo inteiro, mas muito em breve vocês, né, acompanhando o Momento de Pastoreio, vão ver, né, esse estudo, esse texto. E uma vez que houvesse essa distribuição da terra, Israel finalmente teria uma identidade plena, uma identidade completa. Um povo separado por Deus, vivendo em uma terra separada para eles por Deus.
Então Jesus venceu o mundo. Não fomos nós. Ele é quem prepara tudo para a gente. Permita-me destacar algo que talvez ainda não esteja tão evidente, né? Tudo o que levou a este momento na história de Israel apontava para essa distribuição da terra entre o povo de Deus. É óbvio que conquistar a terra é uma coisa, mas o que vai ser feito com essa terra é uma outra coisa totalmente diferente. Josué, ele deveria então, agora que estava tudo conquistado, dividir a terra e entregá-la ao povo. Não cabia a Josué possuir a terra. Não cabia a Josué controlar a terra pessoalmente como um líder, um rei, um imperador de Israel. Esse procedimento, né, assim, de conquistar e distribuir ao povo era, nesse momento da história, algo praticamente desconhecido. E para aqueles que aceitam, né, o êxodo de Israel do Egito, e até mesmo, né, a conquista de Canaã, mas que por algum motivo buscam explicações naturais para o seu sucesso e não explicações sobrenaturais, né? Obviamente não admitindo a realidade dos milagres. Esse é um ponto que permanece inexplicável. Porque, vamos lá, como é que pode um povo que é escravo da principal nação, a principal economia, o principal exército do mundo no seu tempo, conseguir sair dessa situação de escravidão, derrotando esse povo, conseguir viver por 40 anos peregrinando em um deserto, lutando contra diversos outros povos, e agora adentrar em uma terra onde as pessoas, as cidades já estão lá assentadas, fortificadas, estabilizadas. As condições eram totalmente favoráveis para quem já habitava ali naquelas cidades dentro da terra prometida. E essa pessoa, esse líder, iria conquistar a terra e distribuir para o povo. Isso não poderia acontecer se não fosse pela mão do Deus Todo-Poderoso. Assim como Moisés serviu de exemplo para Josué, Josué deveria ser então um exemplo para todos os futuros líderes de Israel. Os líderes de Israel não deveriam ser reis, eles deveriam ser um conselho de pares, de iguais, talvez vou chamar aqui, uma confederação de tribos, né, que descendiam de um único Pai eterno, Jacó, chamado de Israel, nas Escrituras também. A lealdade do povo não deveria estar voltada para um rei, mas para Deus. Assim como no mundo pagão, era o rei que, em última instância, possuía a nação, ele era o dono da nação, e, portanto, ele era o dono da terra. As pessoas, elas habitavam ali, mas era como se fosse um favor do rei deixar elas morarem ali. E não seria assim com os reis de Israel, não deveria ser assim. Era assim com Deus. A terra pertence a Deus. Ele tinha separado aquela terra para o seu povo. Bom, Deus deu a terra para que eles ali habitassem, tivessem paz, frutificassem, não para que fossem donos. Com essa história e agora com esse entendimento, a gente pode perceber então que Deus não queria que Israel tivesse um rei terreno para assumir, né, ou para dividir, né, as atenções com Deus. Introduzir essa instituição, né, introduzir um rei na sociedade israelita, mudou toda a dinâmica da relação do povo com Deus. Um rei, ele precisa da lealdade do seu povo. Só que no plano de Deus, toda a lealdade do povo deveria ser dada a ele, a Deus, não
a nenhum outro homem, independentemente do cargo, da posição que ele assentasse. E com o advento de um rei humano, a lealdade do povo iria se dividir. E iria se dividir porque o próprio rei, naturalmente, demandaria do povo essa lealdade. Quando a gente vê a história do primeiro rei de Israel, de Saul, a gente vê que ele foi um rei fraco e que ele realmente não sabia governar Israel como um rei, seguindo esse padrão, principalmente aqui de Moisés e de Josué. Depois dele veio Davi. Davi foi um bom rei. Ele ofereceu uma liderança forte, mas ele estava longe de ser o ideal, porque é Deus o rei perfeito. Depois de Davi, Salomão. Salomão não foi tão bom quanto seu pai, que era Davi. Mas Salomão se importava com o povo e amava a Deus. Porém, ao consolidar o seu poder, Salomão instituiu altos impostos, fez o povo trabalhar arduamente, ele criou aliança com povos pagãos, né? Dentre outras coisas. A cada passo, cada rei sucessivo de Israel exigiu mais do povo e lhe deu menos do que o rei anterior. Com o tempo, alguns desses reis chegaram até mesmo a sentir ciúmes de qualquer lealdade que o povo de Israel pudesse ter a Deus. Então começaram a introduzir falsos deuses ali para destruir o relacionamento do povo com o Deus verdadeiro, com Jeová. Mas, meus irmãos, a lógica aqui é simples. Quem é o dono da terra é tudo. É dono de tudo, né? Especialmente quando se trata de Israel, seja aquele Israel ali étnico e seja o Israel espiritual. A quem o povo dá a sua lealdade é tudo. Principalmente daqueles que foram enxertados dentro do povo de Deus. Nós que nos denominamos crentes. Para o povo cristão, aquelas vitórias que nós lemos no texto representam a herança que o povo de Deus recebe em suas bênçãos espirituais. Dessa maneira, a nossa batalha não é contra forças militares, mas contra forças espirituais. Vocês lembram o que Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 3? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, assim como Deus deu a vitória a Israel, de igual maneira, a vitória na luta diária contra o pecado é assegurada para nós, mediante a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia! Assim como Israel registrou suas vitórias, de igual maneira, o cristão é exortado a lembrar-se dessa vitória, a vitória de Jesus na cruz, a vitória contra o pecado e celebrá-la como parte, né, da nossa vida de fé. Meus irmãos, o povo de Israel atravessou o Jordão e foi viver naquela terra que havia sido prometida a eles por Deus, a terra que mana leite e mel. Mas para nós também foi prometida uma terra, além do Rio Azul. Uma terra onde não haverá nem morte, nem choro, nem tristeza e nem dor. É lá que nós vamos habitar, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque de Ti recebemos Tua palavra, que nos revela coisas tão belas acerca de Ti, acerca de nossas vidas, acerca da aliança que Tu constituíste, Tu garantes no nosso relacionamento. E Tu nos fala de tantas coisas, mas em especial queremos Te louvar pela vida eterna ao Teu lado, pela vida na Nova Jerusalém. Esse novo lar, que a Bíblia descreve como tendo
ruas que são feitas de ouro, onde tudo é belíssimo e reflete a tua glória. É lá que nós queremos habitar, além do Rio Azul, contigo eternamente, tocando o teu corpo, olhando os teus olhos, deitando em teu colo, te abraçando e te adorando eternamente, Pai. Louvado seja o teu nome. Amém. Meus irmãos, vamos cantar um último louvor? Nova vida para sempre. Uma família, alegria. Aprender a luz brilhar, saber que a gente pode crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar. Oh, para nós Ele é da vida o melhor, nosso mover existir, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo, a luz. Vida, verdade, caminho e paz, luz sobre as trevas, Redentor, nosso vida, verdade, nossa força e paz, luz sobre as trevas,
nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, Verbo em carne, Rei, para nós Ele é da vida o melhor, nosso mover existir, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo, a luz. É isso. Deus os abençoe. Até a próxima semana. Tchau, tchau.